Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. E antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe ele com o máximo de amigas possíveis, tá? Eu cheguei até você e você pode me ajudar a chegar a milhares de mulheres com essa palavra que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre propósito, né? O que é o propósito de Deus na nossa vida? O nosso propósito ele está totalmente atrelado em ajudar pessoas. A pessoa que está vivendo o seu propósito de vida, ela está ajudando outras pessoas, ela amplifica o seu propósito ao ponto de alcançar muitas e muitas e muitas, quiçá milhares de pessoas ao redor dela. Eu, por exemplo, estou aqui vivendo o meu propósito. Meu propósito é falar para mulheres. Meu propósito é trazer para as mulheres o desenvolvimento de inteligência emocional, de tornar a mulher uma mulher de valor, uma mulher que realmente vai ser notada como alguém que não vive nos padrões desse mundo. Então esse é o meu propósito de vida, porque foi essa transformação que Deus fez dentro de mim. Talvez o seu propósito seja trabalhos manuais, você trabalha com artesanato, faz coisas lindas, diferentes, e você vai abençoar a vida de milhares de pessoas que tiverem acesso ao seu artesanato, por exemplo. Talvez você seja uma campeã olímpica, seja uma mulher que tem medalhas, enfim, né, que vive aí do esporte, e a sua história de vida vai transformar e vai impulsionar muitas e muitas mulheres nesse sentido também. Então entenda que tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida tem um propósito, e o propósito é para que você use o seu conhecimento, absorva tudo aquilo que você aprendeu e transforme isso em algo bom que ajude muitas e muitas e muitas pessoas. Isso é o propósito. E aí talvez você me diga assim, mas Tassi, eu não sei como que eu vou viver o meu propósito de vida, eu ainda não consegui identificar qual é o meu propósito de vida. Bom, o nosso propósito de vida, ele sempre, então, vai estar atrelado em ajudar pessoas. E quando nós caminhamos com Deus, ele vai nos ajudando, sabe? Para que a gente não tome desvios, caminhos que vão nos desviar do nosso propósito, e sim, sempre vai nos impulsionar diante daquilo que é para que a gente faça e execute o nosso propósito de vida. Todavia, para que a gente possa viver o nosso propósito, nós precisamos ter muito bem alinhado quem nós somos. Qual a nossa identidade? Quais são os valores e princípios inegociáveis que nós caminhamos todos os dias? A partir do momento que você definir os seus valores inegociáveis, né? Aquilo que você olha e sabe, poxa, é por aqui que eu quero andar. Eu quero caminhar com aquela mulher ali porque ela tem esse valor inegociável na vida dela, porque ela é uma pessoa verdadeira, porque ela é uma pessoa que não fala dos outros, porque ela é uma mulher de garra, porque ela é uma mulher que realmente é muito trabalhadora. Então esses são valores que você vai identificar em você, na sua identidade, que formam o seu caráter, né? E é caminhando em cima desses valores que você vai trabalhar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, princípios de fé, de amor, de família, de verdade. Esses são alguns princípios nos quais você vai se agarrar e vai trabalhar a sua identidade. Todavia, para que você possa viver o seu propósito de vida aqui na Terra, você precisa descobrir quem você é. Você precisa entender que você tem uma identidade forjada pelos céus para você. Talvez hoje você não seja aquela pessoa que você quer realmente ser, porque muitas vezes a gente vai passando por situações na nossa vida que vão tirando de nós a nossa identidade. E é aqui que eu entro com algo que aconteceu comigo e que impediu durante algum tempo que eu vivesse aquilo pelo qual eu nasci para viver, que eu vivesse o meu propósito de vida. Teve uma pessoa que era uma líder minha, né, na minha caminhada cristã, uma líder no ministério mesmo, dentro da igreja, e essa líder, ela
as mulheres acabavam me procurando muito para eu orar, para eu ajudar a buscar a Deus, né? Ou realmente algum aconselhamento a nível de família, de relacionamento, de educação de filhos, enfim. E ela sempre dizia para mim assim: olha, não aconselha, pede para que elas venham falar comigo, porque eu era uma discípula, né? Eu tava ali, eu não tinha nenhum cargo de liderança naquele momento. E eu entendi aquilo e achei que era algo muito natural. Eu disse, ok. E aí, todas as vezes que as mulheres me procuravam, eu dizia, olha, fala com a nossa líder, né? Conversa com a fulana. E assim eu fui fazendo, só que aquilo se passou mais ou menos uns 2 anos, eu, né, dando essa orientação para as mulheres, e de repente eu me vi perdida. Eu me vi perdida. E acabaram acontecendo mais algumas coisas ali, né? E essa minha líder, ela olhou para mim e disse que eu não tinha capacidade nenhuma de liderar uma célula, de estar à frente de qualquer atividade na igreja, enfim, ela falou várias coisas para mim. Aquilo me feriu profundamente, profundamente, e me fechou. Então, eu comecei a não conversar mais com ninguém, né, a não... eu me senti incapaz de orar pelas mulheres, eu me senti incapaz de aconselhar mulheres, de conversar, de me abrir, sabe? E de permitir que elas se abrissem para mim também. Aquilo realmente me fechou. Lá no meio da pandemia, quando eu comecei a realmente postar algumas coisas na internet, a falar um pouco de Deus, né, nas redes sociais, eu percebi que aquela era uma ferida que eu tinha aberto dentro de mim, que ela precisava ser fechada. Só que não era tão simples quanto eu imaginei. Eu imaginei assim, bom, vou fazer uma oração, vou perdoar, né? Eu já sabia o processo de perdão, né? O que eu precisava fazer. E eu comecei a executar aquilo diante de Deus. E eu achei que tudo bem, que aos poucos eu ia, né, voltando ao normal. Só que não foi bem assim. Foi um processo longo, né? Durou uns bons anos, né? Até que eu tivesse realmente a coragem de voltar a falar, de voltar a aconselhar mulheres, de libertar a minha voz, né? Eu falo um pouco disso, inclusive no meu livro. Então, eu me fechei, eu perdi a minha identidade. Eu já não sabia mais quem eu era em Deus, sabe? Então, isso foi um processo muito difícil, porque eu sabia o propósito de vida, Deus já tinha me mostrado. Né? Eu já tinha minha identidade muito bem definida em Deus, mas de repente veio uma palavra de alguém que era uma figura de autoridade para mim, era alguém que tinha peso de autoridade sobre a minha vida, né? E eu tomei aquela palavra para mim e eu comecei a não me sentir mais capaz, a me fechar, a me isolar, né? Completamente me isolar, inclusive do convívio com as pessoas, né? Então eu parei de ir em eventos de igreja, de estar ali à frente de qualquer trabalho que fosse. Mesmo que fosse receber as pessoas na porta da igreja, eu já não queria mais nem fazer isso. Quero que você entenda que existe um processo na lapidação da nossa identidade diante de Deus. E muitas vezes a gente vai estar com a nossa identidade bem firmada ali, mas a palavra de alguém que tem uma figura de autoridade sobre nós pode vir e minar tudo aquilo que Deus tinha construído dentro de nós. Foi o que aconteceu comigo. Então eu precisei me fechar em Deus e restaurar a minha identidade. Olhar para Deus e dizer, Senhor, Pai, quem eu sou em Ti? Eu sei que eu sou Tua filha, eu sei das promessas que Tu fez para mim, eu sei que as promessas são vivas e que elas vão acontecer, mas eu não me sinto mais capaz, eu não sei mais quem eu sou em Ti. E aí Deus começou a trabalhar essa minha identidade de novo, a reforçar, a reafirmar tudo aquilo. Ao ponto de eu perceber que aquela ferida foi se fechando, sabe? E eu consegui voltar a orientar mulheres, voltar a falar com mulheres e me posicionar de novo naquilo, da mesma forma que eu estava posicionada no passado. E aí talvez você olhe para mim e diga assim, Tassi, mas você retrocedeu? Eu não retrocedi. Eu creio que esse período, esses 4 anos, né, que eu vivi esse processo, né, entre as palavras que eu recebi, que me fecharam, e depois o período de cura foi de 4 a 5 anos, eu não creio que eu tenha parado, sabe? Porque eu sei que a minha história hoje vai fazer com que muitas mulheres não levem todo esse tempo para se curar, não levem todo esse tempo sem viver o propósito de Deus. Pelo contrário, isso me ensinou a ter uma identidade forjada nele, a entender realmente que eu preciso viver sobre os princípios da Bíblia, sobre os princípios que norteiam a palavra de Deus.
e também ter uns valores inegociáveis. Então hoje eu sei identificar quem eu quero que esteja do meu lado, quem eu quero que esteja realmente me liderando, sabe? Orando pela minha casa, conhecendo quem eu sou na minha intimidade. Hoje eu tenho isso muito claro dentro de mim. Porque se as pessoas não estiverem firmadas dentro dos mesmos valores que eu e caminhando sobre os princípios de Deus, da forma com que a minha família caminha, que eu, meu marido, os nossos filhos, nós ensinamos nossos filhos a caminhar, eu não quero que esteja comigo. Eu não quero que essa pessoa se aproxime de mim. Então, esse período que pode parecer que eu fiquei paralisada, que eu perdi esse tempo, foi tempo perdido. Não foi tempo perdido. Foi tempo de muito aprendizado. Agora ali na frente, se vier qualquer pessoa nesse sentido, querendo prejudicar, liberando palavras sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, eu vou ser a primeira a me levantar com a bandeira de paz e dizer assim, não, a minha casa serve a Deus, nós temos a nossa identidade firmada nele, essa pessoa caminha sobre os nossos valores? Não caminha, então nós não vamos andar com ela, sabe? Então eu vou poder ajudar meus filhos também a não caírem nessa armadilha, porque é uma armadilha que o diabo monta. Ele vai ali, faz, cria, para que a gente paralise. Só que, diferente de mim, que consegui me erguer, que consegui identificar, porque como eu falei no vídeo sobre oração, eu abri meu coração para Deus. Eu disse, Senhor, tá aqui, eu sou essa pessoa aqui, eu sou uma pecadora, eu erro, e tô aqui. Eu me redimi diante de Deus. Então, eu permiti que Deus me transformasse. E na mesma forma aconteceu ali quando eu entendi que aquilo não fazia parte de mim. Aquela não era a Tassiana, sabe? Aquela Tassiana que eu tava vivendo era uma Tassiana que foi moldada dentro de uma religiosidade, dentro da visão de uma líder, né? Uma visão que era dela e que não fazia parte daquilo que Deus tinha me ensinado, daquilo que Deus tinha mostrado que eu era. Então eu te convido hoje a fazer essa análise, sabe? Para que você não fique mais parada. Tenha sua identidade forjada em Deus. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo e até o próximo.